O ditador Nicolás Maduro está fazendo uma visitinha aqui no Brasil. E óbvio, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, a primeira coisa que me veio à mente foi aquela associação que durante a campanha presidencial do ano passado, todo mundo fez. Se o Lula ganhar, isso aqui vai virar uma Venezuela. Ele falou sobre isso durante a visita do ditador Nicolás Maduro. E a fala dele revela muita coisa óbvia, mas que muitas pessoas insistem em não ouvir. Neste vídeo eu quero, em primeiro lugar, mostrar o que a visita do ditador significa. Em segundo, mostrar o que é a Venezuela e como o PT segue os mesmos caminhos de lá. Obviamente, por isso ele tem essa relação de amizade com o ditador. Quero mostrar um pouquinho da história da Venezuela e como eles estão. E parece que é o sonho do PT pra gente. Quero também te lembrar que o socialismo não funcionou na União Soviética, não funciona na Venezuela e não vai funcionar em lugar algum do mundo. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos por partes. Em primeiro lugar, o que significa a vinda de Maduro para cá? Significa que quem disse que o Lula tinha ligações com ditaduras não estava mentindo. Lembra dessas notícias aqui? Ministro do TSE manda PL remover peça que associa Lula a ditadores da Nicarágua e Venezuela. Paulo de Tarso Sanseverino declarou na decisão que há motivos para se crer que propaganda de Bolsonaro é ilícita. TSE proibiu dizer, mas Lula assumiu. Somos amigos da Venezuela. Em outubro do ano passado, o PL foi obrigado a remover as peças publicitárias que ligavam o petista ao ditador venezuelano. O Partido Liberal, na época de Jair Bolsonaro, foi condenado a retirar as propagandas que citavam os laços políticos entre Lula, Maduro e o ditador na Nicarágua, Daniel Ortega. A decisão foi assinada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino em 21 de outubro do ano passado, durante a campanha de segundo turno. Na ocasião, o ministro afirmou que o conteúdo da propaganda era ilícito, mas em seu discurso, nesta segunda-feira, Lula celebrou a visita de seu amigo de longa data e criticou os discursos contra a Venezuela feitos durante a campanha eleitoral, assumindo que é, sim, amigo do ditador. Veja o que Lula disse agora. O preconceito contra a Venezuela é muito grande. Quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela, por ser amigo da Venezuela, por ser amigo da Venezuela. Foi proibido falar isso ano passado, hein? Mas ele está dizendo agora. Havia discursos e mais discursos. Os adversários diziam, se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela, uma Argentina, uma Cuba, quando o nosso sonho era que o Brasil fosse o Brasil mesmo, melhor. Vamos lá. Primeiro, a frase de Lula. Mais uma vez. Quanta crítica a gente sofreu por ser amigo da Venezuela. Ele está confessando, gente. Vamos prender o Lula agora? Vamos proibir o Lula, então, de fazer ligação dele mesmo com ditaduras? Segundo, o Lula afirma que criticar a Venezuela é preconceito. Dizer que a Venezuela é uma ditadura e que o povo passa fome é preconceito. E que devemos ficar longe de todas as políticas que levaram a isso? Isso é preconceito? Ou seja, ele não faz uma crítica direta à Venezuela. E ao falar sobre o perigo de sermos como a Venezuela, ele usa palavras assim para disfarçar. Queremos ser nós mesmos. Ou seja, a pergunta, o Brasil quer ser como a Venezuela? Não, responde ele. É igual, mas é diferente. Vejamos agora o que Chávez, o antecessor de Maduro, e Maduro fizeram e não se espante com as semelhanças com o PT. Hugo Chávez, o antecessor de Maduro, ele exilou políticos, juízes e outras figuras que ele considerava que eram da oposição. Chegou até mesmo a criar a Milícia Nacional Bolivariana. Seu objetivo era defender a Revolução Bolivariana na Venezuela, ou seja, o socialismo do jeitinho dele ali na Venezuela. Entre outras ações, ele fechou a principal emissora do país, a Rádio Caracas Television. Na política, ele reformou a Suprema Corte venezuelana, tornando-a um apêndice do Poder Executivo. Parecido, o número de juízes foi ampliado de 20 para 32 através de indicações de cunho político, como acontece aqui, né? Conforme Chávez aumentava o seu poder, mais os empresários e investidores deixavam a Venezuela. E quando o Estado é muito grande, o mercado é pequeno, o povo é faminto. Começaram as contínuas crises de abastecimento, os alimentos e os produtos essenciais tornaram-se escassos. Hugo Chávez morreu e Maduro foi o seu sucessor. Em 14 de março de 2013, Maduro foi eleito presidente por uma margem mínima. Ele ganhou com 1,59% de diferença. O seu opositor, Capriles, não reconheceu o resultado e pediu a recontagem dos votos. Em 2018, ele foi reeleito, mas a eleição mais uma vez foi contestada internacionalmente. Brasil, Estados Unidos e a União Europeia não reconheceram a legitimidade de Maduro para continuar no poder. O parlamento oficial também se recusou a prestigiar a sua posse. Liberdades cerceadas, fraudes em eleições, socialismo são iguais à inflação
e fome. Você lembra do fotógrafo que mostrou em imagens como a inflação é alta na Venezuela? Veja a quantidade de dinheiro necessário para comprar algumas coisas na Venezuela. Um frango custa mais de 14 milhões de bolívares, cenoura 3 milhões de bolívares. Lembra também daquela imagem de venezuelanos no carro de lixo, pegando comida para comer porque não tinham? E obviamente, diante de tanta fome, tanta ditadura, quando eles protestavam, eles apanhavam, morriam, eram presos. O que costuma acontecer num cenário desse? As pessoas vão embora do país. Um êxodo sem precedentes na história daquele país e na história do mundo. Uma equipe de jornalistas foi testemunha da situação aqui no Brasil e foi ver com os próprios olhos o que a Venezuela de fato tem feito com seus habitantes. Eles fugiram de lá e vieram para cá. Esses jornalistas foram até Roraima, um lugar com muitos venezuelanos que fugiram do paraíso socialista venezuelano. E esses jornalistas resumiram assim a história. São histórias e mais histórias com um único fio condutor: a situação caótica em que a Venezuela está inserida. Gente, se você que é de algum lugar aqui do Brasil, que recebem um monte de venezuelanos, você pode escrever aqui nos comentários. É assim ou não é? A coisa tá feia lá ou não tá? Deixe seu comentário aqui. Na matéria, eles continuaram. Um dos maiores dramas migratórios do planeta bem ao nosso lado. Um resumo da ópera, então. As ideias dessa galera de que o Estado vai gerenciar a economia, de que o Estado pode ser o gerador de riquezas, não funciona em lugar algum. Não funcionou na União Soviética, não funciona na Venezuela, não funciona aqui no nosso país. Só traz pobreza. O socialismo só se mantém por meio de ditaduras. Por isso, meu amigo, que você nunca deve votar numa galera dessa.